Colega e amigo missionário Diego Mendes dispensa a apresentação, é membro desta igreja com Débora. Débora fica de pé. Débora também muito nos ajuda aqui no louvor, obrigado. Vamos pedir a Deus que use o seu servo como instrumento para falar aos nossos corações hoje à noite. Pai querido, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam de fato agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. Edifica-nos pela mediação do teu filho em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Sempre é um prazer estar junto com a igreja e mais ainda quando tenho o privilégio de compartilhar a santa palavra do Senhor com a minha igreja, com os meus irmãos, com a minha comunidade, que se reúne regularmente, semana após semana, para aprender um pouco mais do Senhor e estar em comunhão. É sempre um privilégio estar junto dos irmãos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. É um texto bem conhecido da igreja. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pedimos que tu fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, autor da carta, estava na cidade de Corinto quando a escreveu. A igreja em Roma já existia, provavelmente desde antes a conversão do apóstolo Paulo. Mesmo assim, Paulo nutria no seu coração o desejo de visitar aqueles irmãos e se dirigir pessoalmente àquela igreja, pelo fato de ser ali uma igreja de crentes gentios. O apóstolo Paulo acreditava que, estando próximo daqueles irmãos, que visitando aquele lugar, que participando daquela comunidade, de alguma maneira instruindo eles, isso poderia glorificar o seu ministério aos gentios, o seu apostolado. Talvez com isso, de alguma maneira, Paulo pudesse influenciar o seu povo, pelo exemplo do arrependimento que agora chegara aos gentios, e assim poder levá-los à salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo afirma isso, exatamente isso, no capítulo 11 e no versículo 13 e 14 desta carta. De modo que do início ao fim da carta escrita aos Romanos, o tema central é a justiça de Deus e como na prática ela se manifestou e se manifesta na história da redenção. De modo que a carta nos ajuda a compreender o significado básico do que é a justiça de Deus, que acontece quando Deus declara o pecador justo e livre de qualquer condenação, mediante a sua fé na obra expiatória de Cristo realizada na cruz do Calvário, que hoje é proclamada pela pregação do Evangelho. Então, em termos práticos, é desta forma que a justiça de Deus se manifesta na vida do homem pecador. O texto que nós lemos, o capítulo 12, é o nosso texto principal. Mas vamos olhar de modo panorâmico, rapidamente, para o capítulo 11 e entender sobre o que Paulo está tratando. Esse é o pano de fundo do capítulo 12. Inicialmente, se você vê, Paulo discorre sobre o futuro de Israel no plano de Deus, o que tem tudo a ver conosco, pois a nossa salvação, ela tem ligação direta com o plano de Deus para com Israel. Ele diz que em nenhum momento Deus rejeitou o seu povo judeu por causa do seu próprio pecado, visto que de antemão o conheceu. Ele fala isso no capítulo 11, no versículo 2. Ele ainda afirma
que Deus é quem sustenta os seus eleitos pela sua própria graça, Romanos 11, 5 e 6, e por meio da transgressão dos judeus, vem a salvação para os gentios. Isto está no capítulo 11 e no versículo 11. E Paulo continua ainda dizendo, fazendo melhor uma analogia com a oliveira, afirmando que Cristo é a raiz, Israel os ramos quebrados da oliveira, os gentios os ramos que foram enxertados a essa oliveira, sustentados todos eles pela raiz que é Cristo. E ele diz ainda que Deus é severo para com os que caíram, ou seja, Israel, mas bom para com os gentios, desde que permaneçam na bondade dele. E a conclusão do capítulo 11 que Paulo faz é um resumo da sua própria percepção, que tem da tamanha grandeza e sabedoria de Deus para com o seu plano salvador, o seu plano salvífico. E ele faz isso através de um hino de louvor que é expresso a partir do versículo 33, você pode perceber, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão indescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aí ele finaliza no 36 dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O texto de Romanos 12, 1 e 2, que nós lemos no início, ele não pode ser entendido separadamente desse cântico de louvor, principalmente a parte final, onde o apóstolo Paulo diz: porque dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não à toa, o apóstolo Paulo usa a expressão portanto, e em algumas versões ele usa a expressão pois, como no texto que nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, logo no primeiro versículo, para nos levar a uma ligação óbvia com o seu cântico de adoração. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que o projeto redentor de Deus para a humanidade caída, nunca se restringiu apenas ao povo de Israel, mas visava, de alguma maneira, alcançar todos por meio do arrependimento. É isso que ele quer nos dizer. Ou seja, Israel cai, o povo é castigado por Deus pela sua desobediência, as portas do Evangelho se abrem a um novo povo, que agora é enxertado à figueira que é Cristo, e 2000 anos depois, essa mesma salvação agora também nos alcança. E tudo isso foi arquitetado, foi projetado graciosamente pela mente e o poder daquele que sustenta tudo que existe e tudo que acontece, o nosso Deus. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 15, e no versículo 5, que sem mim nada podeis fazer. E de fato isso é uma verdade. Em relação à salvação, nada seria possível sem a sua boa mão de misericórdia e graça. Tudo depende do Senhor. Esta era, queridos, a convicção de Paulo, que naquele momento conclamava os crentes de Roma para que suas atitudes fossem coerentes com a vocação da fé no Evangelho de Jesus. Em outras palavras, ele quer inculcar na mente e no coração daquele povo, do povo romano, que Deus é a fonte, mas não apenas a fonte, o sustentador e o justo fim de tudo que existe. Ou seja, aquela igreja, aqueles crentes, só tinham sido alcançados pela salvação em Cristo Jesus por causa da infinita graça de Deus que foi dispensada a eles. E eles precisavam entender isso. Por isso, aquela igreja precisava perseverar na caminhada cristã exemplarmente, visto que tudo que acontecia naquela cidade ganhava repercussões mundiais. Tudo que acontecia em Roma se espalhava por todo o mundo, inclusive o testemunho dos romanos, o testemunho daquela igreja. Paulo afirma no capítulo 1 e no versículo 8, dizendo: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a fé de vocês. No mundo todo é proclamado a vossa fé. A salvação daquele povo era uma salvação genuína, isso não se discute. Aquele povo era um povo salvo, eles eram crentes.
As pessoas viam a sua conduta e percebiam a quem eles serviam. E eu não estou falando de um mero confessar, eu sirvo a Deus, ou eu sou crente, ou eu vou para a igreja. Não é esse tipo de testemunho. Era um testemunho que vinha de fora para dentro, e não o contrário. E esta é uma grande lição para nós, a primeira lição para nós, porque muito mais do que confessar os lábios, queridos, confessar com os lábios, a nossa conduta, ela testemunha de Cristo muito mais do que as nossas palavras, muitas vezes. O nosso proceder lá fora, a quem nós servimos, testemunha. E o comportamento daqueles crentes se espalhava por todo o mundo. E finalmente Paulo chega no capítulo 12, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de todo esse contexto que fez Paulo chegar até aqui, ele nos ensina agora que a vida cristã é simplesmente ser um cristão e agir como um cristão em cada setor da vida. Ou seja, da mesma forma que eu vou, eu volto. Da mesma forma que eu entro, eu saio. Os meus valores não mudam, os meus pensamentos não se distorcem, eles não estão se amoldando à modernidade do mundo, mas eles são transformados todos os dias e moldados à semelhança de Deus, à semelhança do Senhor, da sua palavra. Nós não podemos, queridos, ter atitudes que sejam diferentes da fé que nós abraçamos. Isso não condiz com o caráter de alguém que foi salvo por Cristo. E isso por quê? Porque a nossa conduta revela quem somos de verdade. A nossa conduta revela quem nós servimos. A nossa conduta revela a fé que nós abraçamos. Daí a necessidade de se viver uma vida de acordo com a vocação da fé no Evangelho de Jesus Cristo. O capítulo 11, que nós vimos rapidamente, em resumo, ele, de alguma forma, dá um embasamento para que, um fundamento, um pano de fundo para o que Paulo vai tratar no capítulo 12, aonde o foco agora é a atitude do cristão, o comportamento do crente, as suas ações. No versículo 1, a sua atitude em relação a Deus, e no versículo 2, a sua atitude em relação ao mundo. E a pergunta é: como nós temos nos portado em relação à fé que nós abraçamos? Como tem sido o nosso comportamento em relação ao Deus que nós servimos? Será que nós podemos olhar para a nossa vida e nos orgulhar dela? Nos orgulhar das nossas ações lá fora, sobretudo lá fora? Nos orgulhar das nossas condutas, daquilo que nós falamos e fazemos e pensamos em relação ao mundo? A vida que Deus exige de nós é de completa consagração a Ele. Completa consagração a Ele. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Interessante que Paulo usa uma linguagem do Antigo Testamento para nos fazer lembrar que os crentes judeus ofereciam sacrifícios ao Senhor. Deus aceitava o sangue de um animal como imputação para o pecado do povo. Era como se a conta do pecado do homem fosse colocado nas costas daquele animal, que era sacrificado, e Deus assim aceitava. Mas nós, os crentes gentios, em vez de oferecer algo de fora de si mesmo, devemos oferecer o nosso próprio corpo a Deus, os nossos próprios corpos ao Senhor, como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis. Esse é o tipo de sacrifício que Deus aceita. Esse sacrifício é um culto ao Senhor, assim como o animal que era imolado lá no Antigo Testamento. Embora Paulo esteja falando do corpo, o corpo é apenas o meio, a oferta é de todo o nosso ser.
é de toda a nossa vida, não apenas o corpo, mas tudo que somos, tudo que temos, a nossa vida por inteiro. É óbvio que hoje nós não precisamos sacrificar nenhum animal, pois há uma nova e superior forma de oferta, a nossa própria vida em adoração, a exemplo da oferta de Cristo, pois o sacrifício agora somos nós, é a nossa própria vida, visto que Cristo encerra e consuma a figura incompleta do Cordeiro Pascal. A exortação para nós hoje, meus irmãos, é que o que antes se resumia numa formalidade ritual, agora se transforma em um ato íntimo de profunda contrição a Deus. Para aqueles que estão em Cristo, o único sacrifício aceitável hoje é oferecer a si mesmo completamente ao Senhor. Uma entrega total do nosso eu a Deus. Literalmente uma vida de renúncia, onde as nossas vontades e desejos pecaminosos são ofuscados pelo desejo e esforço de agradar somente o Senhor. E como essa luta ela é constante dentro de nós. Como essa luta nos desafia diariamente. De um lado, o pecado nos empurrando para fazer a sua própria vontade, do outro, o Espírito Santo nos convencendo e nos instruindo e falando ao nosso coração para fazer a vontade do Senhor. É um embate que não vai se acabar, pelo menos não nesse mundo. E quando nós olhamos para o contexto, percebemos que gentios e judeus são pecadores, gentios e judeus são alvos da mesma forma, são salvos da mesma forma, e portanto ambos os povos devem responder à bondade de Deus com uma devoção total a Cristo, e não menos do que isso. Mas qual é a implicação disso para mim e para você? Em que isso se difere de nós, pensando em judeus e gentios naquela época? A resposta é nada. Pois a mesma atitude de consagração total a Deus é exigida tanto de mim quanto de você. A mesma atitude de consagração total que Paulo escreve aos romanos e exige deles para com Deus, Deus também exige de nós nesse tempo, aqui agora. E da mesma forma que, sem merecimento, judeus e gentios foram alvos da mesma misericórdia de Deus, comigo e com você não é diferente. Somos alvos da mesma misericórdia de Deus nesse tempo hoje. Ambos os povos andavam mortos nos seus delitos e pecados, consequentemente andavam em desobediência a Deus, e nós também. Que atitude poderíamos ter, senão a de nos entregarmos totalmente ao senhorio de Cristo e vivermos em obediência à sua palavra? Nós literalmente não temos opções, a não ser viver uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Ele não espera menos que isso de cada um de nós. O culto racional a que Paulo se refere é o culto de criaturas redimidas, que entenderam que na sua desvantagem foram alcançados pela maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus, de modo que devemos a Deus a nossa mais elevada forma de culto e não podemos oferecer menos a Ele. E uma vez que todas as coisas são para a sua glória, nossa retribuição se dá pelo oferecimento de nós mesmos. Olha como deve ser o relacionamento do crente com Deus. Não pode ser menos do que isso, meus irmãos, se de fato estamos preocupados em agradar o Senhor. Cada um de nós é um culto vivo a Deus, um culto vivo 24 horas por dia, e isso diz respeito ao nosso testemunho. Só que, infelizmente, nem sempre as pessoas estão dispostas a ficar na desvantagem para evitar escândalos ao nome e ao testemunho da fé em Cristo Jesus. Quando preparava esse sermão, tentei pensar em algumas situações que aconteceram ao longo da minha vida, e eu
percebi de lá para cá o quanto Deus ele tem sido misericordioso, a ponto de, nesse tempo, ter moldado, e eu percebo isso todos os dias, o quanto Deus tem moldado pela sua graça e forjado o meu caráter para se parecer um pouco mais com o caráter de Cristo, com a palavra do Senhor. E eu lembrei de um episódio, estava viajando com a Débora, e fomos até uma cidade. Chegando lá, ficamos hospedados numa pousada, e o primeiro dia tudo ok, o segundo dia saímos para visitar alguns lugares. Quando voltamos para o quarto, e a Débora estava grávida de 2 meses nessa época ainda, do Daniel, e quando voltamos para o quarto, vimos todas as nossas coisas reviradas, e aquele susto, e agora? O que aconteceu aqui? Levaram a minha mochila, objetos pessoais, roupas reviradas, dinheiro, tudo que podiam levar carregando, levaram. A janela estava arrombada, era no 2º andar da pousada, e a gente desceu, foi até a recepção, e explicamos o que aconteceu, foram ver, e o casal responsável pela pousada nos deu ali algum suporte, reembolsaram parte do valor que foi levado, mas não puderam fazer muita coisa. E a gente ficou naquela situação, tentando entender também que eles não tinham, de alguma forma, culpa total pelo que tinha acontecido. E eu lembro que, já nos conformando, né, já íamos embora no outro dia, passamos mais uma noite ali, e quando foi pela manhã, eles prometeram nos contactar na volta a Belém, para tentar amenizar um pouco o prejuízo e a situação constrangedora. E ao me despedir daquele homem, eu olhei nos olhos dele e disse: amigo, por menos do que isso, qualquer pessoa teria feito um escândalo, mas um escândalo enorme com o que aconteceu aqui. Teria chamado a polícia, chamado a imprensa, processado o hotel, e vocês teriam um baita prejuízo. E eu olhei para ele e disse: mas eu não vou fazer isso. Tentando entender aquela situação. Disse: mas eu não vou fazer isso porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu sei que essa atitude não agradaria ao Senhor. Aquele homem me olhou com os olhos perplexos, ele não estava acreditando naquilo. Talvez na cabeça dele ele pensasse: a minha vida acabou, eles vão me processar, eu vou perder tudo e não vou ter mais nada. Ele ficou muito agradecido. A gente voltou para Belém, tentamos um contato, não conseguimos. Tentamos o contato de novo, eles nos atenderam e assim, nos distrataram. Essa é a verdade. Nos distrataram. Resumindo, as coisas ficaram do mesmo jeito que aconteceu. Deixamos para lá. Eu estou contando esse testemunho para você, para dizer a você que a vida cristã é ser um cristão e agir como um cristão em cada área da nossa vida. É temer a Deus onde quer que nós estejamos. E é também muitas vezes ficar na desvantagem, se necessário for, por causa do bom testemunho de Cristo. Eu não digo isso para minha glória, porque isso foi uma ação milagrosa do Senhor na minha vida. Eu pude ver Deus ali me moldando e colocando palavras na minha boca e me levando àquela atitude, porque de mim mesmo eu não faria aquilo. De lá para cá eu tenho percebido pequenas mudanças que glorificam a Deus na minha vida, como eu tenho certeza que você também percebe o quanto Deus tem forjado a sua vida para que você se pareça mais e mais com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o tipo de atitude que agrada a Deus, meus irmãos. Esse tipo de atitude é um culto espiritual ao Senhor. Versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século, com essa geração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo nos chama a uma atitude de renúncia ao presente sistema que governa esse mundo. Isto é, a nossa maneira de ver a vida, ela deve ser radicalmente transformada
pela palavra do Senhor, pela mente do Senhor. Ainda que o mundo aponte em uma determinada direção, o nosso alvo, não importa, sempre será o Senhor. Esse é o propósito de Jesus por causa do seu Evangelho. Paulo está falando aqui de decisão, de uma decisão que é nossa. Nós não podemos deixar o mundo entrar nas nossas vidas e nos afetar a ponto de nos distanciar de um relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar que o mundo entre nas nossas vidas e nos faça assumir a sua forma, formando valores que são incompatíveis com o reino de Deus. Isso é não se conformar. É uma luta constante que não pode ser vencida sem oração e vigilância. John Stott diz que a nossa mente ela é renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. E quando essa renovação acontece, estamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus, e cada dia somos mais e mais transformados por ela. Esse é o objetivo de Deus ao trabalhar em cada um de nós, queridos. Nos moldar à semelhança do seu próprio Filho, à imagem do seu próprio Filho. É uma transformação de caráter, uma transformação de conduta, que vai totalmente de encontro àquilo que o mundo apresenta lá fora. O nosso não conformismo com o pecado nos fará alcançar essa renovação da mente que só se alcança experimentando ou simplesmente descobrindo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim como se prova uma fruta que é doce e saborosa, o cristão ele deve experimentar o Evangelho de Jesus e ser capaz de entender que essa nova vida em Cristo, ela é muito boa e que nada nesse mundo se compara a ela. Imagine você, todos nós, cada um de nós aqui, nós nascemos em desvantagem. Nascemos sem absolutamente nada, condenados a viver a eternidade longe do nosso Criador por causa do nosso próprio pecado. Mas por uma obra da graça, o Evangelho nos alcança. Por uma obra da graça, os nossos pecados são perdoados. Por uma obra da graça, nós somos regenerados. Pare para pensar, onde você estaria hoje, agora, se a salvação em Cristo não tivesse te alcançado? Onde mais nós estaríamos? Mas sabe o que é mais maravilhoso do que isso? É quando você compartilha a salvação em Cristo com pessoas que ainda não provaram aquilo que você já experimentou. Apresentar a nossa vida em total consagração a Deus é a resposta de amor, a manifestação de amor diante das misericórdias do Senhor. Ou seja, se você de fato foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, a sua resposta é manifestar esse mesmo amor a outros. Sabe quando experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando assumimos uma identidade de inconformismo com o pecado, justamente porque a nossa vocação requer obediência a Cristo. Em suma, isso significa viver submisso ao seu governo e à sua autoridade. E isso é literalmente, queridos, fazer aquilo que o mundo não faz. É andar na contramão da direção que o mundo anda e rejeitar tudo que de alguma forma pode nos afastar do Senhor. E diante do seu amor, do seu imenso amor, do seu amor constrangedor, uma única necessidade nos é exigida. Uma ação, uma atitude de total consagração ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, te louvamos nessa hora, te agradecemos pela tua palavra, entendemos, Senhor, que tu exige de nós, como teus filhos, renúncia ao mundo, renúncia ao pecado, exige de nós, Senhor, como teus filhos, ações completas, conscientes,
de total servidão a Ti, de total consagração a Ti. Nós entendemos isso, Senhor, e pedimos que Tu nos ajude, para que através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento, Senhor, sobretudo do nosso comportamento lá fora, possamos Te honrar e testemunhar aquilo que Tu fizeste na nossa vida, a ponto de transformar, Senhor, uma vida morta, uma vida sem valor, em uma vida que procura, Senhor, fazer a Tua vontade, a semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de total consagração a Ti, conscientes, Senhor, de que essa é a Tua vontade para nós. Conscientes, Senhor, de que é isso que Tu queres de cada um dos Teus filhos. Que andemos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que vivamos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, nesse processo. Que a atitude de consagração total possa nascer todos os dias na nossa vida, Senhor. E que o nosso alvo seja Cristo o tempo todo e em todo o tempo, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, irmãos.